Olá, boa noite a todos. Que alegria, não é? Essa semana nós começamos já com ótimas notícias. Ainda não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, de voltarmos à vida normal, mas a sensação é de que está passando, né? Essa tempestade está passando e que aos pouquinhos nós voltamos à vida normal. Glórias a Deus. Pastor, mas ainda é só um culto na semana. Não, irmãos, que bom que já é um culto pela semana. E vamos ver o que mais Deus tem a fazer aí nesse processo. Eu creio que para todos nós valeu a experiência desse período em que todos nós pudemos nos desafiarmos, principalmente como cristãos. Quem fui eu como cristã nesse processo todo? E dando continuidade, né, a essa sequência do avivamento, a esses 40 dias em que nós ministramos sobre avivamento, hoje eu quero falar sobre a terceira condição que nós devemos ter para viver um avivamento. A primeira condição foi que nós precisamos nos humilhar, é a humilhação. A segunda, que foi ministrada ontem pelo pastor Ayrton, é sobre o arrependimento. E a terceira condição para que nós venhamos a viver um real avivamento nas nossas vidas, irmãos, é a santificação. Olha só o que 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, nos diz. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, sem a santificação nós não vamos conseguir ver a Deus. Mas sem a santificação, nós não conseguiremos viver para Deus. Porque assim como somos chamados para sermos filhos dele, a ideia é que, ao sermos chamados de filhos do Senhor, nós tenhamos o mesmo caráter dele, que nós venhamos a viver uma vida de santidade. E esse processo de santificação, irmãos, é algo contínuo, até a volta de Jesus. É muito forte o versículo 14, quando diz assim, olha, como filho obediente, não se amoldem aos maus desejos de outrora. Como filhos obedientes de Deus. Aí nós podemos pensar, bom, se tem filho obediente, tem filho desobediente, será? Porque aquele que não obedece a Deus, será que ele é chamado filho de Deus? Aquele que não cumpre a palavra do Senhor, ele é filho de Deus? Ah, não, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitam o Senhor como Pai. E assim, então, vivem debaixo da sua autoridade, vivem em cumprimento da palavra do Senhor. Gente, para santificar-se, não é tão simples. Então tá, a partir de hoje eu vou ser santo. E aí o problema é que nós encontramos muitos legalismos. Então a santidade é para o outro. Então eu começo a cobrar do outro aquilo que às vezes nem eu consigo fazer. Mas escondidinho, né, lá na minha casa, eu sou o maior pecador que existe. Santidade tem a ver com aquilo quem eu sou quando ninguém vê. Como eu ajo, a pureza dos meus pensamentos, a pureza dos meus sentimentos, a pureza do meu relacionamento, a sinceridade do meu relacionamento com Deus e com o próximo. Mas a santificação é um processo, olha só, com a seguinte sequência. Convicção é a consciência do pecador. Eu sou pecador. Você é pecador. Não há um justo sequer nessa terra, irmãos. Nós falamos, nossa, que injustiça. Por que está acontecendo isso? Cadê Deus? Não, isso não tem nada a ver com a justiça ou injustiça de Deus, porque todos nós somos pecadores. Isso tem que começar em nós. Eu não sou mais santa do que ninguém. Eu não sou mais santa do que a Ingrid que está aqui comigo. Eu não sou mais santa do que você que está aí me ouvindo. Todos nós somos pecadores. E eu preciso ter essa consciência do meu pecado. Outro passo para esse processo é o arrependimento. Então tá, eu confesso que eu sou pecador, eu tenho a convicção de que eu sou pecador, aí tem um arrependimento que muda o meu comportamento, que muda a minha mente. O arrependimento faz com que eu seja uma outra pessoa. E então, por fim, a confissão, que aí é o meu acerto com Deus. O que eu escuto muito e vejo muito é, estou em pecado, eu me afasto de Deus, eu me escondo de Deus. Eu estou em pecado, eu não vou para a igreja.
Eu estou em pecado, eu não tomo ceia. Eu estou em pecado, eu não dou a paz do Senhor. Eu estou em pecado, eu não faço tal coisa. Sendo que teria que ser totalmente ao contrário. Se eu estou em pecado, eu aceito que eu sou pecador. Eu tenho a convicção de quem eu sou. Eu me arrependo. Olha aí que passo importante para o nosso pecado. Arrependimento. E então eu confesso para Deus. Pronto! Por que nós complicamos tanto a situação? Sabe por quê? Porque o que o diabo mais quer é que nós estejamos longe de Deus. O que o diabo mais quer é que eu me atole no meu pecado e cada vez mais o pecado, e então eu tenha a minha vida normal e não uma vida em santidade, para que eu não viva esse avivamento, essas experiências com Deus. Irmãos, lá em 1 João, eu quero que você abra aí, 1 João capítulo 1, primeira carta ao João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha só no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só. Se eu falo que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Eu já estou em pecado. Mas se eu confessar o meu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Mas qual é a dificuldade em arrependimento? É o orgulho, não é? Qual é o problema nesse processo de santificação? Não, pastor, a gente não vai conseguir nunca ser santo. Não, porque nós estamos no processo de santificação. Cada dia mais santo, cada dia mais santo. Totalmente santo vai ser o momento que Deus vai me levar, que eu vou ser arrebatado e que Ele vai voltar para me buscar e que eu não sei quando é isso. Mas eu tenho que ser cada dia mais santo, menos pecador do que eu fui ontem. E sabe quem me ajuda nesse processo? É o Espírito Santo de Deus. Ele me faz isso. Olha, Isaías, também quero compartilhar com vocês. Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim: vejam, olha que ênfase que o profeta faz nessa frase. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam vocês, o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Entende onde está o problema? Um dos problemas do qual nós não experimentamos uma vida plena com o Senhor é o nosso pecado. Irmãos, e deixar de pecar é mais simples do que você imagina. Deixar o pecado para trás é mais fácil do que você imagina. Claro que às vezes nós precisamos de ajuda, sim, e tanto Deus quanto pessoas das quais Ele coloca nas nossas vidas nos ajudam nesse processo de santificação. As companhias que me faziam pecar, eu não preciso tê-las mais. As companhias que me levam para mais perto de Deus, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. E Deus vai usar pessoas também para me ajudar nesse processo de santificação. E uma pessoa muito mais especial nesse processo todo, que é o Espírito Santo. Que Ele nos convence, Ele nos ajuda, nos convence, nos leva ao arrependimento e ainda produz em nós essa santificação. Irmãos, eu quero que vocês entendam algo muito forte. É uma questão de vida ou morte. Ou você vive nesse processo de santificação e vive em Deus e desfruta da vida abundante de Jesus, ou então você tem uma vida espiritualmente morta. Toda a sua vida continua, todos os seus relacionamentos continuam, mas com um detalhe, sem a manifestação de Deus. Aí tu fala assim, não, mas esse texto aí é para quando a gente chegar lá, que sem santificação ninguém poderá ver a Deus, né? Porque Ele é santo e para ver Deus eu preciso ser santo. Quando chegar lá, e quando será a sua vez? E outra coisa, será que eu não posso desfrutar da presença de Deus aqui? Será que eu não posso caminhar com Deus nesse momento aqui? Será que eu não tenho a oportunidade de ter esse relacionamento tão profundo, tão íntimo, ao ponto de ver a Deus? Podemos.
Ah, mas como que eu vou ver a Deus? Deus vai ser uma luz clara no meu quarto? Deus vai ser essa forma mística na minha vida? Não, Deus é muito mais que isso. Deus preenche todo o universo. E a minha vida com Deus, ela tem que ser uma vida de intimidade. Ela precisa ser uma vida face a face. Ela é uma vida que não é só de fazer campanha, só de clamar, só de buscar. É uma vida de relacionamento. Ao ponto de eu não precisar nem orar mais, porque é tanta comunhão que eu já vivo essa vida com Deus. Claro, irmãos, entenda, hein? Não é que é para parar de orar, não. Mas o desejo é que a nossa vida seja uma constante oração, um constante relacionamento com Deus, inseparável. Mas para isso, eu preciso viver em santidade. Isso é avivamento, irmãos. Essa presença contínua desse Deus poderoso, do Criador, do Soberano, do Rei na minha vida. E eu preciso, cada dia mais, me santificar para chegar nesse momento, nessa estatura, nesse molde desse homem que Deus, e claro, dessa mulher que Deus quer que eu seja. E para isso eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Irmãos, quem você é diante de Deus? Quando você olha para você diante de Deus, quem você é? Nós não somos nada. Tanto somos nada que eu nem existo diante de Deus. Quem aparece em meu lugar é Jesus, que morreu na cruz, que pagou o sacrifício por mim, que cumpriu o salário desse pecado, que morreu no meu lugar. Quando eu me vejo em Deus, eu preciso ver Cristo. E para eu ver Cristo, eu preciso ter um relacionamento profundo com esse Cristo. Vocês estão vendo que é a ação de Deus, do Filho e do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse processo de santificação. Não tem como, de novo, nós voltamos à grande discussão da Trindade, da qual elas não se separam, mas que eu consigo contemplar os três ao mesmo tempo nesse processo. Que nós sejamos cada dia mais santos, para que cada dia eu venha entender quem Deus é e quem eu sou nele. Gente, a santificação não é para eu ser melhor que o outro. Não é para as pessoas olharem para mim e falarem, nossa, que exemplo, como essa mulher é santa, como ela faz tudo certinho, como ela faz as coisas tão direitinho. Santificação não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Ser santos, como Deus, Ele é. E aí entra um grande conflito, porque daí eu não preciso mostrar nada para ninguém, as pessoas verão Deus na minha vida. E aí é que está a grande chamada do Senhor para nós, para que nós sejamos santos, assim como Ele é. Entenderam, irmãos? E aí todas as minhas ações, elas são guiadas por aquilo que eu sou. Eu não preciso me esforçar para mais nada, porque eu sei quem eu sou nele. Eu sou santificada todos os dias pelo Espírito Santo que já habita em mim. Olha que privilégio, já habita em mim. Mas eu volto a dizer, sabe por que é tão difícil? Porque o que o diabo mais quer é nos separar de Deus. E ele sabe muito bem o que nos separa de Deus, o nosso pecado. Deixe o seu pecado, irmãos. Por menorzinho que ele seja, confesse ao Senhor Jesus. Peça ajuda do Espírito Santo para te convencer desse pecado, para entender que isso é pecado. Peça ajuda desse mesmo Espírito Santo para te ajudar nesse processo de volta a Deus. Irmãos, nós estamos tendo um tempo muito valioso, muito precioso, e que nós não podemos desperdiçá-lo. Que seja um tempo, sim, de santificação na presença do nosso Pai e diante dos homens, sim, porque os homens precisam ver Deus em nós, porque nós refletimos o perfume, o bom perfume de Jesus em nós, porque nós somos a carta aberta de Deus nessa terra. Sim, que essa santificação seja vista por todos os homens, mas porque eu sou santo, porque eu estou no processo de santificação em busca do rosto, em busca da comunhão desse Deus que é santo, soberano e maravilhoso. Amém? Que essas palavras entrem no seu coração, que o Espírito Santo que está aí com você, habitando em você, venha convencer e venha fazer entender tudo isso que nós estamos ministrando nesses dias para vocês. Amém?
Eu quero orar por vocês e crendo que o Senhor vai completar essa boa obra na sua vida. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigado pelo desejo do seu coração, Senhor, de não nos querer da forma como somos, mas de querer-nos da forma como o Senhor estabeleceu para que nós fôssemos santos, assim como o Senhor é. Pai, nós já temos o sangue de Jesus sobre nós. Nós já temos a ação do Espírito Santo dentro de nós, como morada em nós, ó Deus. E agora nós queremos que o Senhor venha cada dia mais nos ajudar, através do Espírito Santo, a nos convencer da nossa real situação e a sermos aquilo que o Senhor determinou que nós sejamos, santos, assim como o Senhor é. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos cada vez mais perto do Senhor, de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. Isso é amor, isso é graça. Quando o Senhor diz que o nosso pecado nos afasta do Senhor e que não tem como ter comunhão com o Senhor, não é legalidade, não é regra, não, é graça, Senhor. Porque o que o Senhor mais quer é nos ter perto do Senhor. E para isso nós precisamos, cada dia, nos arrependermos, renunciar quem nós somos e viver quem o Senhor é e quem o Senhor quer que nós sejamos. Pai, que o Teu Espírito esteja agindo no coração de cada pessoa ouvindo essa palavra, ouvindo esse devocional, e que nós possamos ser uma igreja avivada, uma igreja que tem comunhão plena com o Senhor e que pecado algum nos separa de Ti. No nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e receba aí todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento. E gratidão sim por sermos a igreja do Senhor Jesus. Um grande beijo. Fiquem com Deus.